Bom dia, por aqui. Hoje é sexta-feira e hoje eu particularmente acordei até no meu horário que eu tava acordando, não no horário habitual, que é mais ou menos 7 horas da manhã. Só que eu não acordava às 7 horas da manhã há muito tempo, assim, tipo, muito tempo mesmo. Eu tava acordando entre 8 horas, 8 e meia, e aí hoje eu já acordei, tomei café, fiquei naquele meu momento introspectivo que normalmente eu fico de manhã. Dei uma olhadinha nas plantas. Hoje, particularmente, eu tô com alguns planos de fazer uma organização aqui na parte do meu estúdio, porque tá uma zona, eu precisava... No estúdio assim, né? É onde eu fazia as gravações para as redes sociais do meu trabalho. Não tem espelho aqui na minha penteadeira. Eu queria ver se eu acho um armário pra eu conseguir colocar as minhas cerâmicas, porque eu tenho um banheiro aqui neste quarto e eu queria dar uma organizada ali dentro, porque ali fica coisa de material fotográfico, tem algumas coisas também que eu quero tirar pra ver se eu consigo vender, eu tenho muitas softbox, eu tenho tripé, tenho suporte também de... é tipo uma persiana de papel, sabe, fotográfico pra fundo, infinito. E aí eu queria colocar um espelho aqui pra eu conseguir usar aqui durante o dia, porque aqui tem uma iluminação boa, eu gosto daqui. Aí eu tenho algumas cerâmicas que estão ali também definhando, coitadas, eu precisava mandar pra queima. Mas cerâmica é uma coisa muito cara de se ter de hobby. É meio absurdo pensar, gente, que às vezes você vai mandar fazer uma queima de sei lá, um biscoito, né, de um pote, sem contar todo o trabalho, a questão da argila e todos os materiais, você vai mandar queimar, é R$50 uma queima. Aí depois você tem a segunda queima, que é a de pintura, mas eu queria voltar um pouquinho com esse meu hobby, então eu queria ver se eu encontro um armário pra colocar pra cá, pra eu conseguir deixar elas bem bonitinhas, assim, organizadas. Eu gosto muito de fazer cerâmica, mas eu sou normalmente uma pessoa muito... Ai, gente, eu sou super... Eu tenho hiperfocos, né, de hobby, assim. E aí, às vezes, eu fico muito... Nossa, eu preciso fazer aquilo, aquele hobby, eu preciso aprender. E aí, quando eu fico boa, eu, tipo, meio que fico... Ah, mas é tão interessante assim, eu parto pra outro. Mas... eu preciso voltar, eu quero voltar na realidade com a cerâmica, porque eu gosto bastante. E aí também quero dar uma organizada aqui pra deixar uma coisa mais... Eu consigo usar aqui, porque apesar de ter esse escritório, que é meu escritório, eu quase não fico aqui, eu quase não venho pra cá. E eu queria ter um lugarzinho meio que meu, assim. Colocar uma poltroninha, um lugar pra eu ler um livro, por exemplo. Queria organizar aqui também pra conseguir fazer minha prática de yoga num lugar específico e não ter que ficar pegando o meu mat e indo pra qualquer lugar da casa. Ter essa possibilidade de ir pra qualquer lugar da casa, mas eu acho que se eu talvez tiver um lugar só pra mim, né, um lugar, um meu refúgiozinho, assim, eu acho que vai ser bom, né, pra desligar um pouquinho das coisas de casa. Eu sempre tô muito ligada, eu falei isso no último vlog, eu sempre tô muito ligada nas coisas de casa e ficar na sala e tudo mais. Eu não tenho um lugar específico, tipo, meu, assim, sabe, em que eu vou e me fico reclusa lá. Aí, por exemplo, às vezes eu tô fazendo unha, eu tô fazendo lá na sala, eu tô fazendo, tipo, aquarela, eu tô lá na sala também. E eu queria ter um lugarzinho, assim, só meu, sabe? E também eu tenho que dar uma organizada aqui, ó, vou mostrar. Na minha penteadeira tem umas coisas que eu queria doar, umas coisas que eu queria mudar aqui, organizar, porque tá uma bagunça. Você vai usando, e quando vê, já tá uma zona de novo. Esses dias eu fui mexer no que eu tenho um armarinho, e aí eu fiz uma zona, joguei tudo pra baixo. Aí às vezes eu me arrumo aqui e também fica tudo uma zona, tudo bagunçado, tá ali. Aí ali tem coisa de macramê também, que é um outro hobby que eu tenho. E ó, tem umas baguncinhas jogadas pra cá, tem roupa que eu vesti esses dias e aí eu acabei nem usando e nem guardando de volta. Eu quero dar essa organizada neste lugar e fazer deste lugar o meu refúgio. Eu já tô com esses planos desde a realidade do ano passado, lá pra novembro, quando eu comecei a fazer uma reforminha no lavabo que tem lá da minha área gourmet. Só que aí eu tive alergia ao verniz que eu passei na cabeceira da cama que eu fiz. Simplesmente fiquei postergando e agora eu acho que é o melhor momento, né? Já que eu estou nessa vibes. Eu não quero fazer uma coisa gigante aqui, é mais questão de decoração e tudo mais. Agora eu vou pra academia antes. Eu tenho massoterapia também, liberação miofascial. Então, o dia tá um pouco completo, assim.
Mas eu vou falar uma questão desse negócio de ter hobbies também. É uma coisa que eu só fui ter agora, depois de adulta. Eu sempre fui uma pessoa, na realidade, de muita criatividade e fazendo coisas e coisas. Eu já fiz biscuit, pintura de tecido, quando eu era mais novinha. Eu tenho um hiperfoco, então fico muito, tipo assim, eu quero fazer uma coisa e eu fico super focada, eu vou fazer aquilo, eu quero aprender. Só que às vezes eu não levo muito adiante. Falta de espaço também pra mim, acho que vai ajudar nisso. E aí, inclusive, eu acho que hobby vem muito dessa... como eu não tive quando criança, né? Essa questão de ter hobbies mais novinha, assim, né? Como eu falei, acho que em algum vídeo, a minha mãe, ela era muito de... você tem que tá fazendo alguma coisa de útil. E o útil pra minha mãe nem sempre era o meu útil, entendeu? Então, por isso que eu sou tão focada em ficar fazendo serviços domésticos. Tipo, a minha produção tem que ser produtiva, sabe? E os meus hobbies, todos eles, eu comecei pensando em ser produtiva porque aquilo ali iria me dar algum retorno. Então, por exemplo, o macramê, eu comecei o macramê porque eu queria decorar minha casa. A cerâmica, eu comecei com a cerâmica porque eu queria ter louças na minha casa. Louças bonitas e novas. Só que, mais uma vez, é muito caro. Macramê acho que é mais baratinho, assim, você compra. Só que ao mesmo tempo eu tenho síndrome do túnel do carpo, que inclusive fui diagnosticada agora, recentemente, que eu fiz um exame de eletroneuropatia, alguma coisa assim. E tenho muita dor na mão, então eu não consigo ficar fazendo movimentos, ou até mesmo varrer casa, por exemplo, ou estar segurando alguma coisa, eu não consigo fazer por muito tempo, assim, dá um minuto, minha mão já tá, tipo, dura, assim. E aí, como eu trabalho com a minha mão também, eu fico tentando não deixá-la, assim, né, tão cansadinha, porque eu preciso dela, né, coitada. E aí teve aquarela, que aquarela não é uma coisa assim que cansa muito a minha mão, apesar de às vezes você tá lá pintando e tal, dá uma certa cansadinha assim, mas de todos os hobbies que eu tenho é o menos. Até plantar também, que veio um hobby pra mim, veio como um hobby pra mim, às vezes eu fico cavando demais, né, mexendo demais na minha mão. E aí, voltando aos motivos dos hobbies, a aquarela eu comecei a fazer um caderninho de receitas meu, porque eu sigo receita da minha cabeça. E às vezes fica bom, eu nunca consigo replicar. E aí, a horta, a planta, essas coisas foi porque eu queria ter, né, esse autossustentável em relação a alguns tipos de alimentos aqui em casa. Então, meus hobbies, eles são necessariamente sempre alguma coisa que eu vou ter um retorno sobre eles. E não há problema nenhum nisso, né? Óbvio que não. Mas assim, eu não tenho, tipo, um hobby que eu falo assim, vou fazer um negocinho aqui. Por exemplo, a aquarela. Eu comecei a pintar aquarela esses tempos atrás e eu comecei a fazer paisagem. E eu, tipo assim, por que eu tô fazendo isso? Eu, tipo, poderia estar fazendo uma comida aqui, sabe? Uma ilustração de comida. Então, maluca, né? Eu acho assim, se eu pudesse te dar uma dica em ter hobby, não ter hobby, o que fazer ou não fazer, nossa, o sol vai e volta. Eu acho que hobbies são muito, 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 muito bons. E assim, não necessariamente seu hobby precisa ser alguma coisa, por exemplo, produtivo, né? Como os que eu tenho. Mas você precisa conseguir ter um momento de se desligar das coisas que você faz da sua vida sem ter nenhum propósito, sabe? Sem só aquele momento seu, assim. Eu acho que, tendo em vista que hoje a gente tem tantas redes sociais, a gente fica lá passando tela, né? Às vezes a gente acaba caindo em vídeos que a gente nem tá afim de ver e quando a gente percebe, cai por si, a gente já tá rolando a tela do celular pelo menos uns 10 minutos. Então, assim, eu acho que hobby é uma coisa que faz muito bem pra gente dar aquela acalmada. A gente às vezes não percebe que precisa dar... Vamos frear um pouco, respirar aqui, sentir o momento, viver o que tá acontecendo. Então, acho que hoje em dia, se você não tem um hobby, muitas vezes acontece de você não conseguir ter também porque você não consegue gerenciar o seu tempo. Mas
Um hobby também pode ser você assistir um dorama. Não precisa ser algo necessariamente que você fazer, tipo uma arte ou pintura ou nada do tipo. Mas é aquele momento em que você desliga de tudo e não tá mexendo no celular. Então, você consegue se desligar ou você fica ali vendo tanta informação e no final tipo, você fica até nervosa, estressado com aquilo que você acabou de consumir e você nem percebe. Entende uma coisa, hobby não tem que ter um porquê, ou o hobby ele não tem que ser produtivo, porque se o hobby ele precisa ser feito, ele precisa ser produtivo, ele não é mais hobby, ele é trabalho e obrigação. E é isso que a gente tem que se desligar um pouquinho de obrigações, e a gente vive num momento de tantas obrigações, né? Tem gente que vai falar, né, ai, mas eu não tenho tempo. E aí, mais uma vez eu falo, né, eu sou a pessoa de achar tempo assim, ó. Tá, você não tem tempo, você não quer ter tempo. Eu falo isso porque quando eu trabalhava CLT, eu trabalhava assim a ponto de não poder ir em festas, não conseguir confraternizar, não tinha tempo mesmo, real, assim. E eu conseguia tirar tempo, né, mesmo sendo CLT. Eu lembro que em 2017, mais ou menos, eu consegui, sendo CLT, tirar um tempo para ter uma loja online de maquiagem, segunda linha. E aí ali eu fazia os brindezinhos de biscuit. Antes disso ainda, eu ia pra academia, fazia minhas marmitas, porque eu já fui a louca da academia. Eu trabalhava muito e eu conseguia arrumar tempo pra algumas coisas. Eu acho que às vezes a gente, né, quer, na realidade, falar que a gente não tem tempo. Mas se a gente olhar bem assim, sabe? Bem com um olhar mais filtrando as coisas, a gente vai ver que a gente tem tempo sim, a gente pode sim estar fazendo alguma coisa. Eu sei que eu acho que eu vou falar pela segunda vez consecutiva sobre ter filho, coisa que eu me preocupo também em relação a ter filhos será que eu vou ser aquela pessoa que fala, ai, mas eu tenho filhos, então, tipo, ai, não tenho tempo porque eu tenho filhos. Será que eu vou ser essa pessoa? Deus me livre. Mas, eu sei que criar uma criança, né, é uma coisa difícil, demanda tempo. Eu acho que na realidade um dia eu preciso fazer um vídeo falando só sobre isso, as coisas sobre maternidade que bolam sobre a minha cabeça. Porque, né, tô trazendo isso bastante à tona ultimamente. Eu não faço planos em relação à maternidade. O que tiver que ser, será. Então, assim, se eu conseguir bem, se eu não conseguir, amém. Ai, não consegui tal coisa. Ai, tudo bem. Ai, sabe, eu não sou uma pessoa que me pressiona nada. Eu já não sou assim. Eu não tenho essa questão de tipo, nossa, ai, meu filho não vai poder tal coisa, meu filho vai ter que não sei o quê. Ou expectativas sobre uma criação de uma criança, sabe? Eu não tenho isso. Eu sou uma pessoa bem realista e não querer e eu não esperar coisas sobre nada, sabe? Viver o momento e agir de acordo com o que tá acontecendo. E não com o que eu acho que vai acontecer, com o que eu quero que aconteça. Por exemplo, esse negócio que a gente vê muito na maternidade hoje em dia, porque o bebê ele tem que estar não sei o que, fazendo não sei o que lá, não sei o que. Gente, para. Ninguém tem que nada, tá? Nenhuma criança. Ai, porque quando eu tiver meu filho eu não vou fazer isso e aquilo outro. Gente, eu não tenho esses planos, juro. E aí, eu tenho conhecidas que já falaram assim pra mim, ah, mas espera você ser mãe que eu quero só ver. E eu fico tipo assim, tá bom, tá, se acontecer, tá tudo bem também, mas eu pretendo não ser uma pessoa que planeja as coisas na perfeição pra ter um filho, sabe? E eu não gosto de me pressionar a ser perfeita. Apesar de estar sempre procurando a perfeição, inconscientemente, eu quero ser uma pessoa que crie meu filho ou minha filha, sei lá, de uma forma leve e vivendo o momento. E aí, por exemplo, eu quero ter meus hobbies. Eu vou ter filho, não vai ter como. Vou trazer essa criança para esse hobby também. Mas ele vai chorar. Gente, meu bem. Tem uma menina. Como é que é o nome dela? Acho que é Hair 06 alguma coisa. E eu acho muito bonitinho, né? Ela tem as plantações dela lá. E aí a filhinha dela participa, assim, desde bebezinha, sabe? A filhinha dela sempre tava junto dela. O maior dos meus planos vou mexer nas plantas, coloca a criança no bebê conforto e deixa ela ali próxima. Chorou, põe no sling e vem junto, vamos plantar junto. Não aquietou. Pego no colo, acolho, depois eu volto porque eu tenho que fazer.
Porque é mais fácil a gente arrumar desculpa para aquilo que a gente não consegue fazer, colocando a culpa no outro, por exemplo. É muito fácil você falar assim, eu tenho filho e não consigo. Coitada da criança, né? Que peso. Eu posso falar uma coisa? Eu fui a filha que foi a culpada pela mãe não ter tempo de fazer nada por ela mesma. E ouviu isso a vida inteira. Cara, você ama seu filho, você quer que seu filho cresça bem, feliz e saudável. Você quer que ele carregue o peso de que a culpa de você não ter tempo pra você mesmo e ser uma infeliz é culpa dessa criança? Então, gente, Deus me livre, juro assim, sabe? Deus me livre. Colocar a responsabilidade numa criança, num bebê, sei lá, sobre a falta de algo em mim. Pra entender? Isso. Assim, não vou julgar, né? Não julgo. Tem mãe aí que é assim, que tem esse tipo de pensamento, que age desse jeito. Não quer, né? Ter tempo pra si mesma e colocar essa culpa aí nas costas de um ser tão indefeso. Eu espero não ser esse tipo de pessoa. E tendo a consciência de que eu espero não ser esse tipo de pessoa, que eu consiga trabalhar para que eu não seja esse tipo de pessoa, caso um dia eu esteja demonstrando que eu vou ser esse tipo de pessoa. Ai, gente, nossa, eu tenho tanto pra falar sobre ser mãe. Talvez porque eu esteja nesse processo de, vou ser mãe, não vou ser mãe. Quero ser mãe, não quero ser mãe. Eu ainda tô num processo que eu comecei há uns 3 anos atrás, um processo sobre a maternidade dentro de mim. E eu tenho muitas incertezas, que eu acho que é super normal. Então eu tenho muitas coisas pra falar sobre isso. Deixa eu ver se tá certa a quantidade. Uma mais pra tirar a pele, né? Não, mas pesa a pele, mas eu preciso dela sem pele com 2 quilos e... Pode ir lá mexer a carne? Mexer a carne da Maia pra mim.